São essas histórias, né, Stephanie, né, Renê, que ajudam a fazer esse quebra-cabeça de quem era Pelé, além das imagens. A gente está vendo essas imagens belíssimas do passado, da história, muitas em preto e branco, muitas coloridas, mas mostrando Pelé se encontrando com reis, rainhas, grandes líderes mundiais, batendo bola com o Bill Clinton, já vimos aí a imagem do Pelé, agora ele marcando gol numa imagem em preto e branco. E essas histórias, essas imagens nos ajudam a contar histórias, a traçar um perfil do rei do futebol. E exatamente para traçar esse perfil do rei do futebol, agradeço muito ao Renan Fiuza, que falou com a gente ao vivo de Santos. Ele vai continuar lá na porta da Vila do Belmiro, colecionando, colectando novas histórias. A gente conversa agora com o jornalista Ernesto Rodrigues. Ele é diretor do documentário Pelé, o Rei Desconhecido. Ernesto, boa noite. Muito obrigado pela sua participação nessa nossa cobertura especial. Sei que você tem uma longa filmografia de documentários, muitos ligados ao esporte, e daí eu queria te perguntar, no que esse documentário, O Rei Desconhecido, te marcou e no que você pôde nos apresentar, espectadores do seu filme sobre Pelé. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, Stephanie. Um prazer estar falando com vocês. E eu queria dizer o seguinte, o único diferencial que eu acho que o meu documentário tem é uma pequena contribuição que eu acho que eu dei para a memória sobre o Pelé, é o fato de que o projeto que eu fiz foi o seguinte: vamos buscar lá fora, no Brasil, fora do Brasil, imagens, histórias do Pelé e opiniões sobre o Pelé que nós, brasileiros, não conhecemos. Então, meu objetivo era um pouco separar um pouco a coisa suspeita do brasileiro de achar o Pelé o maior do mundo e tal, com razão, diga-se de passagem, mas o objetivo do projeto chamava-se O Brasil por Eles, o olhar do mundo para o esporte brasileiro. E, obviamente, o Pelé foi a principal figura nas pesquisas que eu fiz de filmes, de imagens, que nunca, ou que eram raríssimas, que foram muito pouco vistas aqui no Brasil, ou que eram realmente inéditas. Então, o documentário, ele tem uma parte que são alguns gols que nós nunca vimos. Por exemplo, a gente está vendo na cobertura da imprensa agora vários gols antológicos do Pelé, muitos gols antológicos, a maioria deles estão naquele filme Pelé Eterno, do Massaíne, Massaíne Neto. Isso, exatamente. E agora, tem alguns gols nesse meu documentário que nós, brasileiros, nunca vimos, sabe? Algumas histórias, algumas imagens do Pelé, ainda ele noivo, ele pronto, prestes a se casar pela primeira vez, no primeiro casamento dele. Então, foi uma coisa assim, muito gratificante essa busca de imagens, uma espécie de um garimpo que eu fiz, em que o melhor desse garimpo eu coloquei nesse documentário, o Rei Pelé, o Rei Desconhecido, que está em algumas plataformas aí disponíveis, e que mostra também um outro lado muito interessante. Em vez de ouvir jornalistas brasileiros, os quais eu respeito muito, jornalistas desportivos brasileiros, eu fui buscar jornalistas prestigiados e respeitados em 7 países importantes do futebol. Vamos ver se eu consigo lembrar aqui: Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Espanha, Holanda, Argentina e Portugal. Quer dizer, em cada um desses países eu peguei um comentarista, um jornalista esportivo prestigiado e falei assim: o que é Pelé para você? Então o documentário mostra, e tem coisas que me encheram de orgulho como brasileiro, ouvir, por exemplo, um jornalista argentino se desmanchando a respeito do Pelé, por exemplo, que está no documentário. Então é isso, Márcio. É uma pequena contribuição para a memória do Pelé, até porque esses filmes são conhecidos, aquele famoso gol dele na final de 58 contra a Suécia, aquele chapéu maravilhoso que ele dá. Esse gol até aparece também no meu documentário. Mas o foco meu é em imagens, quer dizer, foi em imagens que nós brasileiros não conhecemos. E é uma viagem bastante interessante para ser feita, principalmente agora que a gente está dando um adeus para o nosso querido Pelé.
Pois é, Ernesto, boa noite para você. Em primeiro lugar, obrigada por participar aqui conosco dessa cobertura histórica, dessa cobertura tão importante em homenagem ao Rei Pelé. Parece uma coisa até meio paradoxal quando a gente pega o título da sua obra, né, O Rei Desconhecido, e lembra de histórias que já contamos aqui ao longo da nossa programação. O Márcio falou de um passeio dele pelo Japão em que ele teve que praticamente forçar uma das testemunhas a dizer que não conhecia o Pelé, porque 19 a cada 20 japoneses, basta olhar uma foto que sabem quem é o rei do futebol. E você, quando traz esse título para uma obra, parece uma coisa meio paradoxal. E eu queria entender até se isso tem o fator tempo relacionado, porque Pelé é dessa época, talvez, dessas décadas, em que a imprensa, a cobertura vivia uma outra realidade, né? Bem diferente da que as crianças, de que essa juventude hoje vem se acostumando, de ídolos muito presentes nas redes sociais, muito presentes na mídia. E Pelé viveu essa outra realidade, né? De ainda estar em um país em que a imprensa brasileira não tem acesso a isso. Isso ajuda a reforçar um pouquinho da mitologia em torno do Rei Pelé? A sua obra conseguiu mapear, conseguiu identificar também esse fator? Não, exatamente. Eu acho que o título é obviamente provocativo, né? Porque imagina, quem não conhece o Pelé, né? Ninguém. Mas era provocativo no sentido de mostrar o seguinte: ó, existem algumas pérolas que a gente não conhece. Por exemplo, tem uma entrevista, só para citar um exemplo, não é só o documentário não mostra só cenas de gols, não, tá? Por exemplo, mostra uma entrevista que ele deu para um jornalista que depois virou um jornalista argentino, que depois virou um escritor importante, Tomás Eloy Martínez, uma entrevista em preto e branco, com uma qualidade ótima, uma textura ótima, em que o Pelé está às vésperas de se casar e fala do que ele acha, de qual o papel da mulher. É muito interessante, eu não vou dar um spoiler aqui, mas é muito interessante você ver o Pelé falando como que ele esperava que fosse o casamento dele com a Rose, com a primeira mulher dele. Então, quer dizer, você tocou no ponto certo, ou seja, hoje as imagens são planetárias, elas são, hoje é tudo instantâneo, mas em certas épocas, nos anos 60, 70, você às vezes tinha imagens que ficavam circunscritas a um determinado país, a uma emissora, não eram tão difundidas ou tão multiplicadas instantaneamente como atualmente. Então, como eu digo, não é nada assim, é uma pequena contribuição que eu dou como documentarista à memória do Pelé, principalmente para brasileiro assistir, porque o brasileiro vai ver imagens diferentes dessas todas que a gente está vendo agora aí, com muita razão, e todo mundo revendo gols fantásticos do Pelé. São imagens que nós não assistimos e que merecem ser integradas à memória do Pelé, nesse sentido, entendeu? E Ernesto... Isso porque os tempos são outros, né? Desculpa, eu quase te cortei. Na verdade, te cortei, perdão. Mas eu fiquei curioso, Ernesto, qual teria sido a reação do Pelé? Porque nem sempre é fácil se ver na tela, ainda mais pelas mãos de um documentarista, onde vai buscar realidades, entrevistas antigas, no exterior, opiniões de jornalistas do exterior, como é o seu filme. Qual foi a reação de Pelé? Em algum momento ele falou, não, isso não mostra, não fala isso. Como é que foi a reação dele durante a produção, se é que ele participou da produção de alguma forma, ou mesmo depois do filme, já dele ter assistido ao filme? Márcio, eu lamento dizer o seguinte, eu não sei se o Pelé assistiu, eu gostaria muito que ele tivesse assistido, principalmente as imagens que eu consegui dele fora do campo, por exemplo. Tem uma imagem maravilhosa dele chegando na Alemanha, sendo paparicado pelos alemães, em que ele está do lado da Rose, estava noivo dela ainda, em que ele dá uma piscadinha de olho para ela e tal, e as alemãs todas assanhadas em volta dele. Tem uns flagrantes muito interessantes que eu gostaria muito de saber qual seria a reação do Pelé de se ver, olha, filmaram isso, meu Deus, eu não imaginava isso. Mas, infelizmente, eu não sei nem se ele assistiu, entendeu? Ele não participou da produção. Eu só ouvi jornalistas estrangeiros e busquei essas imagens do exterior. Agora, aproveitando a sua deixa, eu vou falar de um outro contato que eu tive com o Pelé. Esse sim foi um contato marcante demais para mim, porque eu sou biógrafo, eu sou biógrafo do Ayrton Senna, fiz a biografia do Avelange, também do João Avelange.
E quando eu estava fazendo a biografia do João Avelange, eu consegui que o Pelé filme, me né? recebesse. JH? Como? O filme se chama JH? Não, o filme do Avelange tem uma série que chama o Jogo Duro, que é a história do Avelange, história de João Avelange, e tem um livro que tem o mesmo nome, Jogo Duro, a história de João Avelange. Então eu entrevistei umas 160, quase entre 160 e 200 pessoas para fazer essa biografia do Avelange. E uma delas foi o Pelé. E o Pelé me recebeu no escritório em São Paulo e eu fiquei impressionadíssimo com a simplicidade dele. Porque é o seguinte, vamos lá, eu não sou nunca fui nenhum repórter importante de esporte, entendeu? Eu trabalhei na TV Globo muitos anos, 20 anos, conheço o Márcio de lá, inclusive. Nunca trabalhei com esporte de uma maneira rotineira. Então o Pelé, obviamente, nem me conhecia. E a simplicidade com que ele me suportou fazendo pergunta para ele durante mais de 1h30 no escritório dele em São Paulo, me tratando assim de uma maneira como se fosse um amigo. Eu fiquei muito impressionado, Márcio, porque ele talvez tenha sido uma das 5 maiores celebridades da história. Esse nome novo que inventaram, que é celebridade, ele talvez tenha sido uma das 5 maiores celebridades da história, talvez junto aí com a Rainha Elizabeth, e os outros 3 eu nem consigo imaginar quem poderia ser. Talvez o Muhammad Ali, mas assim, e ele me tratando como se eu fosse o repórter mais importante do mundo e falando sobre um outro assunto que não era a vida dele, era a vida do Avelange, entendeu? Então, ele teve isso me impressionou muito, a simplicidade dele, ao contrário de muitas celebridades que você vê que não tem 1/1000º da importância dele e que fazem um jogo duro, literalmente, com jornalistas, com quem se aproxima dessas pessoas. Ernesto Rodrigues não é a primeira pessoa que fala da humildade de Pelé, da simplicidade de Pelé, mas certamente, e isso é importante, quanto mais pessoas destacarem como era Pelé, quem era Pelé, a gente consegue fazer esse nosso quebra-cabeça nessa despedida, nessa pequena homenagem que nós fazemos, relembrando momentos do rei do futebol. Ernesto Rodrigues, diretor do documentário Pelé, o Rei Desconhecido. Muito obrigado pela sua entrevista. Boa noite, Ernesto.